Eu sei que quando a gente vai dando muita informação e nós temos somente uma hora, e esse treinamento a gente dá em bastante tempo, e principalmente o lado com as mulheres, a gente tem muita dinâmica, né? Dinâmica assim de falamos uma coisa, conversa, pergunta, tem uma por conta do tempo. E aqui a gente não tem muito tempo. E eu também sei que depois que a gente escuta muita coisa, quando a gente desliga, parece que as fichas começam a cair, você começa a pensar em considerar coisas que você ouviu. Então, se você tiver alguma coisa para falar, para perguntar, para comentar, eu queria pedir que você ficasse à vontade agora, antes da gente derramar mais um tantinho de informação. Eu particularmente gosto muito dessa aula. Como eu disse, eu traduzi esse material, né, do treinamento todo, tanto dos homens e quanto das mulheres. E muitas vezes eu estava na cozinha traduzindo as apostilas antes dos treinamentos começarem aqui, e alguém passava na cozinha e eu estava lá chorando, chorando, orando, pedindo perdão, pedindo ajuda. Chegou uma hora que eu tive que falar, falando, Deus, depois a gente conversa, porque senão eu não vou terminar de traduzir isso logo, logo. O Júnior Silva tá na sala errada. Eu não sei como que faz isso para mandar ele de volta, Josi. Você tá mudo, você tá muda. Eu gritei aqui pro Davi, ele vai te trocar, Júnior. Então tá bom. Esqueci que você tá com o Davi aí também. Vai Então tá bom. resolver. Tá ótimo. Mas conforme eu ia traduzindo, eu ia lendo, tantas informações foram fazendo sentido e os meus filhos já eram pré-adolescentes, ali entrando na adolescência, e eu falei, poxa vida, eu perdi várias coisas aqui que essas informações iam me ajudar tanto. Então, foi um processo que começou desde essa tradução desse material e a gente ouvindo e eu lendo essas coisas e depois, logo umas semanas depois, um mês depois, a gente teve o primeiro treinamento aqui e foi muito bom também fazer ajustes em casa. Então, não sei se você tem alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade antes que a gente entre no capítulo que toda fase conta, toda fase da vida da criança conta. E se você tiver, você pode se tirar o mudo e falar, se tiver alguma pergunta, senão eu vou começar. Nossa, vocês são muito resolvidas e muito atentas. Então, todo mundo, tudo bem, né? Então tá bom. Bom, esse assunto para mim é um assunto muito rico e que traz para a gente informações que são realmente muito profundas no processo de criação barra educação dos nossos filhos. Os homens, eu não sei, todo mundo aqui tem filha? Ou nem todo mundo? Ainda não. Ainda não. Ah, então ótimo. Então para vocês vai ser legal porque vocês podem realmente ouvir essas informações que elas fazem muita diferença. Eu vou dar um exemplozinho já fora do caminho. Mas uma das coisas que eu comecei a perceber é que tinha uma época do mês que a minha filha, que acho que chama Vitória, ela só queria comer porcaria. Eu não queria comer arroz, feijão, salada. Não, ela queria comer porcaria. Era bolacha de chocolate, era McChicken, que é o lanche que ela mais gosta. Ela falou, mãe, por favor, você compra Danette? E era um negócio que eu falava assim, mas o que você tem? E a Yakult, Danette, uma bolachinha de chocolate. Cada coisa que eu falava assim, não é possível.
E aí passavam os dias que ela comia besteira, assim, uns 2, 3 dias, assim, de um negócio que eu assustava. E aí passava, ela voltava ao normal, comia salada, às vezes era só uma salada e um frango, às vezes arroz e feijão, ia na academia, estava super disposta. Daqui um pouco ela voltava com a tal dos dias de porcaria. E aí, nesse treinamento, eu não vou passar hoje o slide, né? O PowerPoint, na verdade, slide é para quem é mais antigo, né? Mas a gente vê a fase e os dias da menstruação, do ciclo menstrual. E como isso faz diferença. E aí eu estava traduzindo, li e ficou assim só meio interessante e tal, mas quando o treinamento estava acontecendo e eu estava traduzindo para a esposa do Cassie o treinamento, ela ela falou assim: "E aí nesses dias não adianta você querer que sua filha coma saudável. Por quê? Porque tem uma necessidade fisiológica que algumas vezes você vai sentir mais, algumas vezes você vai sentir menos, mas exatamente faz parte desse período do ciclo menstrual. E você, eu não sei se vocês, como que vocês lidam com isso, mas tem gente que tem vontade de falar assim, nossa, eu como chocolate nesses dias que me dá muita vontade de comer chocolate. Tem gente que não sente. Eu geralmente não sinto muito, mas essa semana eu comi um pote de Nutella. Foi mais ou menos, eu dividi com meu filho, eu não comi inteiro. Mas, nossa, eu falava assim, meu Deus, eu ia pegar uma colher assim e comia Nutella com gosto. Aí eu falei, ai, tá explicado, é fisiológico isso. Depois eu corro em dobro para queimar todo esse negócio. Mas esse tipo de informação faz muita diferença, realmente na nossa nesse processo com os nossos filhos. E no processo, eu sempre vou comentar de um projeto de esporte, a gente está aqui com a fase promovendo esse treinamento, então, com as crianças da fase, o treinador de vôlei da seleção brasileira feminina, ele foi estudar sobre a questão do ciclo menstrual. E uma das coisas que aconteciam com os outros técnicos é que o que acontece vocês devem saber, lógico, mas quando existem mulheres que estão convivendo juntos, geralmente tem uma sincronização do ciclo, né? Então, geralmente as mulheres acabam ficando menstruadas todas na mesma época. E um time feminino, quando tem 20 meninas, 22 meninas às vezes num time, imagina isso. E aí, os técnicos que não levavam isso em consideração, eles faziam a rotina de treino baseado naquilo que eles queriam que fosse a resposta das meninas no treino. E muitas vezes chegava nessa semana da porcaria, que também, por conta do açúcar, do alto nível de açúcar que entra na gente com uma colher de Nutella, vocês podem imaginar? Quanto açúcar que entra, a produção, o nosso rendimento, ele cai demais. Então, você fica mais devagar, você fica letárgica, porque é exatamente isso que o açúcar vai causando em você. E os técnicos, eles mantinham a mesma linha de treinamento, só que essa semana era uma semana que eles ficavam irritadíssimos, porque eles não tinham a resposta que eles estavam esperando dessas atletas. Mas esse técnico, que é o último técnico da seleção, agora eu esqueci o nome dele, mas ele foi estudar. E aí o que aconteceu? Exatamente nessa semana da tranqueira, né, da porcaria, ele fazia uma semana lúdica, uma semana que eram atividades eram atividades, como que se diz,
que exigiam esforço, elas treinavam tudo, mas era uma coisa muito mais leve, muito mais divertida. E aí, por consequência, ele conseguia manter um nível que os outros não conseguiam, então o rendimento ia lá embaixo. E aí, na semana seguinte, ele já conseguia um rendimento lá em cima por conta de saber ler essa questão aí das mulheres. Eu não sei, eu achei muito interessante quando eu comecei a mexer nesse material, foi quando eu me dei conta dessas coisas, assim, de como você pode ajustar isso. Então, quando eu conheço algumas pessoas aqui, por exemplo, a Jennifer, ela tem uma filha, ela ainda é criança, mas daqui a pouco ela vai ser uma adolescente, ela vai menstruar, e ela já vai saber que não adianta, é o corpo. Você tem que equilibrar, mas você já sabe que naquela semana é uma semana que você vai ter que ter uma dinâmica diferente com a sua filha. E que muitas vezes esse momento pode ser também um momento de conexão muito gostoso, de você fazer uma coisa que atende esse desejo. E se você é que nem eu, que gosta do McDonald's, nesse dia você aproveita e come um lanche e tá tudo por conta desse ciclo. Mas são informações muito legais. Eu queria pedir, Jos, para você já colocar Opa, nosso PowerPoint. a Rosana falou que é Zé Roberto o nome do técnico. Será que é isso? Exatamente, é isso Ah, isso mesmo. mesmo. Ah, e agora que eu vi aqui, É. eu não tinha visto. É verdade, muito obrigada. Falhou o nosso banco de dados aqui. Obrigada, Rosana. É Zé Roberto mesmo. Ele teve um rendimento do time feminino muito grande por conta de considerar essa situação. Pode passar o próximo, que vai falar toda a fase conta, que é entender nos ritmos críticos da vida. E pode passar outra, porque essa foto eu gosto demais. Toda fase conta. O que significa isso? A mãe vai ter aquilo que ela vai jorrar lá em cima do seu filho, na mente, na cabeça, no dia a dia, e o pai também. E tem as fases onde nós vamos entender que tem muito mais a ação da mãe formando algumas coisas, e nós vamos começar vendo isso agora, e do pai também. Eu gosto demais dessa foto, porque ela representa muito bem aquilo que a gente vai falar aqui. Pode pôr, Josi, a próxima. As fases da vida. Do 0 ao 5, a fase do impacto materno. Eu vou ser breve aqui porque a gente vai se aprofundar depois, tá? Dos 6 aos 11 anos é a fase do impacto paterno. Dos 12 aos 18 é o impacto da turma. Dos 19 ao 21, eles voltam para o impacto paterno. 22 a 25 é um impacto cultural treinando, porque ele está em formação, muitos ali estão terminando a fase da faculdade, com seu emprego. De 26 a 42 é a estação do sucesso, onde eles já desenvolveram muitas áreas ali da vida deles. 43 a 48 é o meio tempo, é quando muitos, e isso principalmente os homens, mas as mulheres também, muitos, é como se fosse um jogo. E essa gente dividiu essa primeira parte no primeiro tempo, e aí tem o meio tempo. E muitos aqui, nessa fase, é quando eles param para olhar para trás e olhar tudo aquilo que eles fizeram e olhar a situação que eles se encontram. Muitos homens pensam na palavra legado e avaliando e olhando para aquilo. Nessa fase, talvez você consiga até ligar isso com pessoas próximas de você, que você conhece, mas acontecem muitos divórcios aqui, nessa época aqui no ponto 7. Por quê? Porque a pessoa fala assim, eu gastei
tanto tempo da minha vida. E não era nada disso que eu queria ter construído. E ela começa a rever tantas coisas e muitos entram em conflito. E muitos aqui nessa época entram em depressão e tudo mais, o que é uma coisa normal. Eu consegui, por exemplo, ver um pouco isso na vida do meu marido, perceber ele revendo coisas. Não chegou ao ponto dele entrar numa crise nem nada, graças a Deus, mas foi uma coisa visível e a gente começou a perceber isso. Então, é uma fase, e se você se encontra nessa fase e você tem se sentido assim, avaliando muitas coisas, pensando em muitas coisas, considerando muitas coisas, isso é normal. E não se desespere, e sempre num jogo, seja qual for, quando chega no intervalo, o técnico faz ajustes, faz mudanças, muda estratégia, e é exatamente isso que a gente deve fazer nessa época. Não deve, não precisa se perder e nem se jogar fora tudo que foi feito. É uma questão de às vezes, mudar a estratégia de jogo para se continuar ali nos 49 aos 70, que é o tempo da significância. Ou seja, ele quer fazer valer a história dele, a vida dele. Então, é um tempo muito importante, dos 71 até onde a pessoa viver. A minha sogra fez aniversário ontem, ela fez 92 anos, Eu tô no meio tempo. super ativa, feliz, animada e chateada porque o Uhum. coronavírus não deixou ela fazer festa, porque ela gosta mesmo de festa. Mas é terminando bem. E terminando bem não significa só você se aposentar e curtir o resto da sua vida, mas até mesmo fazer coisas que tenham muito valor na história da sua família, na sua história. Esse é um resumo aqui. Nós não vamos entrar profundo em cada um desses pontos, porque senão nós iríamos ficar aqui até dezembro de 2021. E nós, infelizmente, não temos esse tempo, mas nós temos o livro é muito legal, você pode ir lendo, cada fase tem uma descrição, eu recomendo. Se você não tem condições agora, espera um pouquinho, mas esse livro vai estar sempre à disposição no site, qualquer coisa falar com o Bruno depois, ele realmente vale a pena para um estudo, para uma pesquisa, para você olhar tudo isso de uma forma com mais calma. Pode pôr o próximo, Josi. Esse próximo aqui, na verdade, ele é a mesma coisa do anterior, mas ele é só colocado em uma disposição diferente, né? E ele fala um pouquinho mais, porque na fase do impacto materno, essa parte intelectual, ela é formada. E vamos dizer, o Tico e o Teco começam a se conectar, se formar. Essa parte do intelecto, ela é trabalhada nessa hora. E ela é fundamental. Depois disso, dos 6 aos 9, tem as competências básicas, e nós vamos ver um pouquinho isso mais à frente. Depois, 9 aos 11, o físico, depois o social, e o social também vai até os 18, quando é o impacto da turma. O do 19, ali 18 ao 21, na verdade, ele já começa a entrar nessa parte da identidade, quando é exatamente nesse momento que meus filhos estão. E é muito interessante porque eles voltam muito mais para o pai. No pai, no sentido da afirmação de carreira, de trabalho, de profissão, de formação. Essa coisa então os meus filhos hoje eles estão aí, então nessa fase. Então eles conversam muito com o Fernandão, eles conversam muito comigo também. Não significa que essa fase é uma fase exclusiva do pai, da mãe, não significa isso. Nós vamos falar um pouquinho mais, porque parece que nessa fase a gente fala, pai, você pode sair e ficar à vontade lá na sala,
que agora é o impacto materno, então você sai da frente. Não é esse o espírito, ok? E nós vamos ver um pouquinho mais. Depois entra o impacto cultural, que tem essa questão do treinamento, onde eles já tiveram essa orientação com relação à identidade, à formação, à carreira, aquilo que é criança, né? A gente sempre vai falar criança porque mãe é mãe, né? Vai ter 40 e é meu bebê. Mas exatamente nessa fase, eles já entenderam, olha, eu vou fazer isso, vou fazer um seminário, vou fazer uma pedagogia, vou dar aula de inglês. Então, nessa fase, e daí na seguinte, o treinamento, eles se aprofundam naquilo que eles foram descobrindo. Pode pôr a próxima. A fase do impacto materno é entre os 0 e os 5 anos, né? 80% do desenvolvimento intelectual, essa questão do pertencimento e a confiança é desenvolvida. E isso é muito importante. Quando vocês que ainda não têm filhos tiverem o seu filho, você vai entender tudo como começa quando você fica grávida, quando você começa a sentir o neném mexer. Se você não tem, se você tem algum problema e não pode engravidar, e a decisão do casal é a adoção, o que eu creio que é algo muito, muito sério e muito lindo de se considerar. A mãe passa pela gravidez também, porque essa decisão é uma decisão que vem no coração. E isso daí a mãe vai se preparando, né? Eu tenho duas primas, uma delas não tinha nenhum problema, ela podia engravidar normalmente, mas resolveu que eles iam só adotar. E a outra prima tinha na verdade, até hoje eu não sei se é um ou se é o outro que tem, se são os dois, mas também decidiram adotar e elas viveram esse processo, assim. Uma foi mais rápido porque apareceu e o filho nasceu no coração naquela hora. Então, não se preocupe de você não sentir algumas coisas, porque você vai sentir outras que são tão lindas quantas as outras, e esse processo acontece com todas nós, que somos mães, independente do como nós somos mães. Nesse primeiro momento, do 0 a 1 ano, a gente vai desenvolver na vida da criança, do bebê, esse contato de pele. A voz e o contato visual são fundamentais nessa hora. Eu quero só voltar antes de entrar mais aqui, que a ideia da fase de impacto ser materno ou paterno é o seguinte: nesse momento, que é o primeiro, que é o nosso momento de impacto, os pais, eles têm um papel fundamental, e é o de validar e suportar, no sentido de dar o suporte à mãe. E uma das coisas que é um conflito que muitas vezes acontece, e eu quero falar aqui com vocês, que tem a ver muito com a questão da comunicação com o seu marido. Nessa fase, não sei se vocês já viram isso, muitas vezes o casal tá bem, tudo mais, aí ela engravida, e aí eles acham que o filho vai dar um novo momento, uma nova alegria para o casamento e tudo mais. E aí o filho, na verdade, chega e meses depois o casal se separa. Existem muitos casos desse jeito, porque na verdade a criança, ela traz uma mudança tão grande para a nossa rotina, para o nosso dia. E como é importante a gente conversar sobre isso antes. Então converse com o seu marido, com o seu noivo, com o seu namorado, sobre esse momento. Hoje a gente estava conversando sobre isso e, na verdade, eu não me lembro muito, porque o Fernandão foi muito, muito presente nessa época.
Mas ele falou que chegou uma hora, no começo, quando a Vitória nasceu, o Timóteo tinha 1 ano e meio. Então eu tinha 2 nenéns em casa, né? Eu engravidei dela, ele tinha 11 meses. E eu queria bem próximo. Só que o que acontece? Neném, ele precisa da mãe. Então a mãe amamenta, o que é algo muito importante, a gente vai ver um pouquinho à frente na formação dessa questão cerebral da criança. E o Fernandão falou que ele sentia assim, falando, nossa, eu perdi minha mulher. Agora eu perdi minha mulher porque ela só quer ficar com as crianças. E é muito doido isso, aquela questão do instinto materno, porque eu sei que não tinha outro jeito. Quem tinha que cuidar dos meus filhos, dos nenéns, era eu. E ele ia cuidar, ele ia ajudar, ele participava muito, não era ausente nem nada, mas ele sentia que ele tinha me perdido. E ele falou, foi rápido esse momento, essa sensação. A gente conversava muito, eu falei, olha, eu só quero te falar uma coisa. Eu não quero ficar o tempo inteiro com eles, eu quero ficar com você, eu tô com saudade de você. E isso ajudou a gente se ajustar, porque eu não tinha, falei assim, a gente tem que passar por esse momento juntos, porque isso vai fazer muita diferença. Você vai entender, eu vou entender, e aí daqui a pouco a gente acha a logística para a gente conseguir ter um tempo juntos. Então, esse é um parênteses antes de entrar nos detalhes, mas não se esqueça disso. Converse sobre isso, porque realmente essa aí é uma fase que a gente se doa muito. É amamentando, é aquele contato da pele, do neném, a criança ouvindo a sua voz, ouvindo a voz do pai. Isso vai formando muitas coisas na criança que tem a ver com o seu desenvolvimento ali na frente. De 2 a 3 anos, então a criança começa aí já a aprender autonomia e ter as incertezas. Então a disciplina apropriada aqui é muito importante com a ajuda do pai. Então a gente precisa estar em cima porque ela começa a lidar com essas duas coisas aí, entre muitas outras, e de novo a mãe, é muito importante a mãe estar ali na formação, a mãe falando, a mãe explicando, e você pode ver crianças que têm suas mães presentes nessa fase e que falam muito, elas vão falar rápido, elas vão ter um vocabulário muito grande, e não gente, nada é selado, nada pode sair disso que eu tô falando. Isso daí é a parte mais comum das formações, ok? Dos 4 aos 5, a indústria e a inferioridade, né? Ele vai falando aqui várias, empoderar a criança nas suas áreas fortes, incentivar o contato com o pai é muito importante, porque ele está no momento de transição onde o impacto paterno vai ser maior, né? E as crianças começam a ter os primeiros contatos com conceitos. Então, vocês estão vendo como que muita coisa é formada nesses primeiros anos de vida das crianças. Pode, por favor, passar para o próximo? Nos 3 primeiros anos, aprender a falar com os pais e irmãos, né? Isso, oi, sumi aqui. Essas poucas vozes ajudam o bebê a focar sua atenção em receber amor e disciplina. Então, a voz do pai, a voz da mãe, a criança escuta e ela já começa a reconhecer, ela para, ela ouve, e isso daí vai ajudando nessa questão do amor e da disciplina. Nos 3 primeiros anos, ela aprende melhor manuseando objetos e ouvindo enquanto está comendo. Então, como é importante esse tempo também, e isso tudo leva tempo, né? Eu não sei como que vocês foram,
cada um tem uma dinâmica diferente, como eu tinha os dois pequenos, algumas vezes chegava 11 horas, 11h30 e olhava para mim e falava assim, meu Deus, eu ainda tô de pijama. Não é possível um negócio desse. E aí eu falava assim, eu preciso de 1 minuto, porque não posso fazer isso, porque eu continuo tendo um marido, eu continuo querendo me cuidar, não que seja um negócio que ele não entenderia, mas que eu não podia e não queria deixar isso de lado. Mas é muita informação, são muitos aspectos envolvidos nessa fase de formação, né? Isso vai, como a gente estava lendo, reforçar a fala e a comunicação, e mais tarde a escrita também, ou seja, a gente prestar atenção nesse comecinho é tão importante, porque a gente está ajudando já a fazer as conexões e tudo vai fluir mais facilmente quando a gente tem essa questão da presença. O fonema é a menor unidade distinta da língua, né? Matemática, o B de bate. Então, do nascimento até o 1º ano de idade, o bebê ouve fonema de todas as línguas. E de 1 ano em diante, somente da sua língua. Então, isso vai ajudando a criança a ser formada. A minha cunhada, ela se casou com um alemão e mora na Alemanha há mais de 20 anos. Teve os filhos dela lá e ela só falava em português com os filhos. O marido, embora fosse na Alemanha, na verdade ele não era alemão, ele era italiano, mas tinha crescido na Alemanha. Ele só falava italiano e aí as crianças foram para a escola aos 4 anos, não sei, e na escola era tudo em alemão. Então, quando eles tinham 5 anos, eles já falavam pelo menos 3 idiomas. E isso também é algo para a gente. A criança ela é livre de informação. Então, nós podemos também ir imprimindo e facilitando, né? Tem tanta gente que quer aprender inglês, tem uma dificuldade danada, e quando você pensa nessas questões todas, você pode considerar isso na sua agenda, porque as crianças elas estão prontinhas para ter o nosso toque imprimido na vida deles, né? Dos 6 aos 12 meses, os bebês preferem estímulo social, então as faces, as vozes, as pessoas, do que os objetos, né? Eles não têm ainda o domínio de segurar, de mexer, então estimular demais isso pode não ser a melhor coisa que a gente pode fazer, embora isso não seja que a gente não pode dar brinquedo na mão deles. Se não tiverem nessa fase, uma boa interação, podem ter dificuldade no futuro. Essa parte das faces, das vozes, das pessoas, é algo que facilita e ajuda muito, não só na formação, como no futuro. Pode pôr o próximo, por favor, Josi? O Dr. Mendes fez um estudo e fala na formação da fala. Cada minuto de estímulo digital nos primeiros 3 anos de vida irá atrapalhar na formação da fala da criança, especialmente no 1º ano. Gente, nós estamos numa era digital. Só que essa era digital é tremendamente danosa para os nossos filhos pequenos em formação. Não está traduzido ainda, mas a gente tem até mais à frente, eu vou mostrar no PowerPoint, eu estou procurando aqui, mas não está aqui perto de mim. Tem um livro que chama Cocaína Digital. Para vocês terem uma ideia, cada meia hora que o seu filho é exposto a jogos online, ou na tela, ou no iPad, no celular, equivale, prestem atenção,
a uma carreira de cocaína. É exatamente a mesma reação ou ação que uma carreira de cocaína tem num viciado. Ele libera os hormônios que estimulam. Então, é tremendamente danoso. Muita gente põe a criança na tela porque quer deixar a criança quieta, ou seja, usa o seu celular ao invés de cuidar, na verdade, de ensinar através da disciplina. Então, é muito importante a gente estar olhando para isso. Nós podemos voltar a falar mais disso, mas não eduque seus filhos com a tela. Não significa que eles não vão usar. Nós estamos nessa geração, mas quanto mais cedo, mais isso vai atrapalhar na fala, na escrita. Então, a criança vai guardar as vozes naturais e aprende através do manuseio de objetos lá na frente, né? Então, não se apresse e use quando ela é pequenininha para formar aquilo que vai ser tão importante para ela na vida em todos os sentidos, principalmente no social. Você vai ensinando ela a conversar, ela argumentar, ela ouvir, e quando ela só fica na tela, isso vai mexer na vista, na visão dela. Como fala ali no último, a tela digital estraga o tato e não conecta ao coração. E é muito importante porque aprende a língua estando conectada no nível do coração. São informações além do que a criança pode compreender. Apesar das crianças hoje nascerem já mexendo na tela, isso é tremendamente danoso no momento de formação. Então, embora pode parecer um alívio, porque faz a criança ficar quieta, é tremendamente danoso. Então, por favor, existem métodos de ter a obediência, o silêncio dos nossos filhos que não seja com a tela. Pode passar o próximo, Júlio, por favor. Isso daí representa essa porta que você olha e você vê um universo, representa o cérebro de uma criança. Devido ao grande desenvolvimento cerebral, elas absorvem tudo como uma esponja. É um quadro branco, vamos imaginar assim. O cérebro é como uma enorme porta aberta para tudo e sem filtro, como uma tela em branco mesmo, como eu disse. E é tão importante a gente olhar para isso, desculpa, olhar para essa imagem e entender a seriedade das informações, dos ensinos, da disciplina, daquilo que a gente vai ensinar aos nossos filhos nessa época, porque nós vamos ver mais para frente, mas eu vou falar aqui as primeiras verdades, os primeiros valores, os primeiros princípios, quando eles são passados de uma forma séria e clara, esses princípios eles criam raízes na vida dos nossos filhos. Então essa é a hora que é tão importante a gente estar presente, porque é exatamente essa hora que as crianças vão estar assimilando esses valores que a gente passa. E é por isso que é tão sério essa questão daquilo que nós vamos fazer. Ter filho, nós precisamos falar joia, tá? No momento da gente ter os nossos filhos, o que a gente quer com os nossos filhos, quais são os valores, os princípios que a gente vai imprimir nos nossos filhos desde o começo. Vocês podem se preparar para isso, para a maternidade, para a paternidade, não só fazendo um enxoval lindo, mas desde novinho imprimindo valores que são transformadores na vida de uma criança. Pode pôr o próximo. Eu vou passar nesse aqui o primeiro contato com o conceito, como eu falei, e é tão importante a gente fazer isso porque a criança vai confiar naquilo que a gente está falando. Então é tão sério aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente fala, porque as crianças escutam
as crianças aprendem com a gente e elas reproduzem. Então, a gente precisa estar muito atento o tempo todo, porque a criança está brincando ali na sala e você está fazendo alguma coisa, está falando com uma amiga, a criança está ouvindo. Então, cuidado, porque elas são esponjas. E com relação à educação sexual, que é o ponto principal dessa parte, como é importante a gente ensinar esses princípios. Porque, infelizmente, hoje a gente perdeu o direito de escolher o momento certo de falar sobre sexo com os nossos filhos, coisa que há anos atrás, acho que a sociedade não tinha tanta força, né? Os interesses não eram acho que tão politicamente falando corretos, mas não eram tão fortes. Então, os pais podiam falar, não, é muito novo, eu vou ensinar isso quando ele tiver na adolescência. E hoje a gente já não pode mais. Se você esperar até a adolescência para falar sobre sexo, você vai tomar um baita de um susto, porque ali a criança está com 5 anos, se estiver na escola já está ouvindo. Então, ensine valores com relação a essa área, porque isso é muito importante, a criança entender esse conceito. Pode passar o próximo. Aqui ele está mostrando o cérebro a maturação aqui, né? De 3, 7, 14 meses de idade. E está falando sobre, como que se diz? Deixa eu falar, a atividade cerebral, né? Aqui ele fala o seguinte, que o cérebro usa 60% da energia total aqui do neném. E ele vai crescendo e a maneira dele crescer e ter energia para amadurecer, eu estou dando uma resumida, tá? E isso também tem no livro. Ele vai sendo, essa energia vem da gordura encontrada no leite materno. Então isso é tão importante. E de novo, gente, eu não tive leite. Não tem problema. Não entenda e fala assim, nossa, agora eu tô perdida, meu neném não vai desenvolver. Calma, porque não funciona assim. Esse é vamos dizer, o mundo ideal. Existem outras maneiras. Eu conheço crianças inteligentíssimas que não foram, não tiveram leite materno como seu alimento. Então, isso é o processo natural, o ideal e a formação de todos esses neurotransmissores aí, isso é atividade cerebral. Quando tem essa formação, o cérebro alcança 80% do crescimento aos 2 anos de idade, mas o desenvolvimento cognitivo continua, né? Pode pôr o próximo, por favor. Aí a gente só vê um pouquinho do que falou no passado, o cérebro usa 60% da energia consumida para o desenvolvimento dele. A energia vem do leite, né? Que tem alto um teor de gordura e 80% do crescimento, como a gente viu, até os 14 meses. E pode passar o próximo, por favor. E aqui a gente tem o seguinte, esse é muito interessante, né? Essa imagem aqui, esse cérebro, o da esquerda, eu tô apontando como se vocês estivessem vendo meu dedo, né? Não sei o que eu tô achando. Mas o cérebro da esquerda, que é o normal, é de uma criança que foi cuidada, amada, e teve o seu crescimento normal mesmo. Então você vê que ele é completo e ele não é cheio de falhas. Isso foi um estudo feito mesmo, tá? Não é só um desenho para dar uma ideia. E o cérebro da direita,
ele foi feito esse scan de uma criança órfã romana, que ela foi totalmente negligenciada, foi abandonada, e você pode ver a diferença de um do outro. Eles têm a mesma idade, então você vê o tamanho, não desenvolveu, e você vê dentro tanto de falhas, e eu vou falar o português bem assim, porque eu não sou médica, essas pequenas falhas, rachaduras, vamos dizer assim, isso tem a ver com uma criança que foi negligenciada na sua formação. Então dá para ver bem claramente aí os danos que a gente vê que são resultados, né? Pode passar o próximo, Josi, por favor? Aqui de novo, né? A gente vê a mesma coisa, né? A questão as partes vermelhas, né? Elas são a atividade cerebral de uma criança normal. E de novo aqui, essa criança romana, a mesma coisa. Essas falhas, essa imagem, ela é feita de uma forma diferente. Você consegue ver todas essas falhas que estão em preto aqui, onde deveria ter uma atividade cerebral normal, representada aí por essa parte vermelha, verde, amarela, mais. E vocês podem ver também no livro, explica com mais detalhes, né? Mas isso é para a gente só ter uma ideia do que acontece e de como é sério essa questão da formação das crianças, dessa fase e da importância da sua presença. Eu sei que hoje muitas pessoas vivem numa situação difícil financeiramente falando, e como eu falei, eu acho que foi a semana passada, é muito sério a questão dos nossos padrões e valores quando a gente está construindo uma família. Porque muitas vezes é por conta de alguns valores, não tem a ver com uma necessidade básica. Porque muita gente fala, se o marido e a mulher não trabalhar, não tem comida em casa. Existem situações que são assim. Mas a gente precisa pensar muito bem, quando a gente tem os nossos filhos, o que nós vamos fazer com eles. Porque eu tive algumas pessoas que vieram conversar comigo falando isso, eu quero ir muito, você pode orar comigo, eu queria engravidar, e foi aquela luta tal, e aí a pessoa engravidou e foi aquele processo gostoso. Aí ela falou, nasceu 2, 3 meses, ela falou, eu tô pensando já em voltar a trabalhar, porque eu não quero parar com a minha carreira e tudo mais. E aí eu falei, não, peraí, vamos conversar um pouco. Você pediu para eu orar, para você ter um filho, para você botar ele na creche. Nesse momento onde tudo isso está acontecendo, e de novo, gente, eu estou falando de o ideal. Existem situações que são necessidade, e existem situações que são situações que precisam ser revistas, porque nesse momento da vida das crianças, tudo isso que a gente viu está sendo formado. E é tão sério, porque nós vamos passar agora e a gente não tem muito tempo, nós temos tipo 5 minutos, e como eu falei, é um material dos que eu mandei para a Josi, eu já resumi muito, e eu acho que a gente nem vai conseguir cobrir, mas eu quero passar rapidinho para vocês entenderem a seriedade disso. A gente entra no impacto paterno, que aos 6 anos, e aí lembrem-se, no impacto materno, o pai estava validando a mãe, o pai estava dando suporte para a mãe, e o pai tem impacto na vida da criança, no neném também. Porém, é a mãe que tem mais tempo e que tem esse papel dessa formação. E quando a gente entra no impacto paterno, acontece a mesma coisa no inverso. A mãe agora valida essa questão do pai. A mãe, eu vou resumir porque tem um próximo slide, acho que já fala isso, mas eu vou falar.
Nós precisamos ser aquelas ajudadoras idôneas e falar, olha, lembra que essa fase tá assim, olha, ele durante o dia ele tem feito assim, assim, ela tem feito assim, assim. Nós podemos dar as informações que os pais precisam para que quando eles chegam, eles têm material suficiente para ir considerando essas coisas no tempo que eles têm com os filhos. Então, trabalha 6 anos a segurança, a disciplina e a validação. É dos dois isso, mas é muito mais do pai. 90% do cérebro está desenvolvido aí aos 6 anos. Gente, segurança. Vocês conseguem ver a nossa geração hoje? Insegura, crianças, jovens, adolescentes, adultos, muitas vezes inseguros, indisciplinados e que se sentem assim, não sou bom para nada porque não foi validado em nada, e isso tem a ver com a formação nesse processo do crescimento. Com 7 anos, o treinamento de habilidades específicas. Então, a criança joga bola com o pai, faz isso, brinca, começa a desenvolver essas coisas que, nessa idade, elas já têm a coordenação necessária. Aos 8 anos, o desenvolvimento do corpo e espiritual. Né, tem os pensamentos abstratos, assim, já começa a ir para lados mais desenvolvidos. Aos 9 anos, um desenvolvimento físico e sexual. E essa parte é muito séria. Por quê? Porque hoje nós temos muita confusão de gênero. Muito disso porque as crianças não tiveram a presença do pai, a presença da mãe, essa questão de ensinar essas habilidades. A criança, ela vai crescendo insegura, o pacote ele vai se acumulando. E tem mais, principalmente pensando nas meninas. O pai tem um papel fundamental nesse momento. É um papel de suprir uma carência afetiva, que não tem a ver com sexo, mas tem a ver com o cuidado, com a filha se sentir bonita, ela se sentir suprida, o pai é carinhoso, o pai abraça. Por que eu estou falando isso? E eu vou pular um pouco já para a próxima. Não precisa mudar o slide, Josi, mas é só o que acontece? Muitas crianças passam por essa fase, e eu vou usar a questão das meninas, mas os meninos também, sem o pai por perto. E essa é uma necessidade do nosso corpo, nossa, fisiológica. E o que acontece? Elas passam por essa fase onde essa formação existe e existe essa falta com relação a esse carinho, esse afeto, esse abraço, esse conforto do pai. E aí, daqui a pouco, ela está nos 9, começou a formar essa parte agora nos 9. Ela vai passar para a fase dos amigos. E nessa fase dos amigos, ela continua com essa necessidade. E é tão fácil as meninas se entregarem para o primeiro que demonstrar qualquer interesse por elas. Por quê? Porque existe essa necessidade que o pai deveria estar suprindo. E que, como não foi suprido, não é maldade, não está certo, mas não é maldade da menina, ou seja lá o que for, de se envolver, e aí a gente fala, não, ela é muito nova, tá ficando com fulano, tá ficando com não sei o quê. Por quê? Porque a gente se esquece que essa fase de formação toda, do 0 a 11 anos, ela vem numa formação que é tão séria e a gente não pode ser negligente nisso. Então, nesse momento, lembre o seu marido. Seja carinhoso. O meu marido saiu algumas vezes com a minha filha. Ele falava, hoje eu vou sair para jantar com você.
Eu vou ter um tempo com você, porque essa é uma necessidade nesse momento de formação. Pode passar para o próximo, né? As meninas aí do 10 aos 11 começam a menstruar e ainda essa parte, os hormônios todos, e como é importante a gente estar próximo. No impacto paterno, do 6 é a segurança, disciplina, validação. Do 7 são as competências. Do 8 anos, corpo, alma e espírito. Presta atenção à seriedade desse momento da vida dos nossos filhos. 9 anos, a sexualidade. 10 a 11, a identidade com valores, amigos, escolhas. É muito, né? É muito sério. E eu não sei se vocês conseguem olhar para hoje a situação que a gente vê de uma falta de valor, de padrão, a sensação das pessoas perdidas tem muito a ver com o que aconteceu ali atrás, numa geraçãozinha atrás, onde essas crianças foram deixadas. Gente, não é maldade. Muitos pais não têm essa informação. Não é algo que é assim, ó, você está fadado ao erro, fadado, mas essas informações nos ajudam a gente a se preparar, se a gente está no processo, a fazer os ajustes necessários, se a gente está servindo num projeto, a gente olhar para essas necessidades e de repente ser a resposta para uma necessidade do grito dessas crianças, porque são formadores, e isso é tão sério. Pode pôr o próximo. Eu vou terminar, porque realmente essa fase de aventura, né? A criança começa a se encaixar ou não. Muitas vezes ela vai ser muito tímida, ela não vai saber conversar, porque lá atrás ela não ouvia a voz da mãe e do pai, ela não estava ouvindo a mãe. Então, não é um problema da criança, é um problema que foi na formação da criança. E tem solução? Tem solução, sim. A presença do pai e da mãe, de novo, faz uma diferença. E quando a gente realizou bem o nosso papel, como no impacto materno, na sequência no impacto paterno, quando eles passarem por essa fase que todo mundo fala que é um caos, vai ser uma fase tranquila, porque eles foram desenvolvidos emocionalmente, no seu relacionamento, intelectualmente. Então é algo muito sério para a gente considerar essas fases da vida. Pode passar o próximo, Josi, por favor? Pode passar o próximo, que isso daí vai... pode pular também, que eu vou passar só para o finalzinho. Nós precisamos orar. Eu acho que ele tem mais coisa, não tem? Vou te mandar. Ore para o seu marido. Ore por vocês. Peça ajuda de Deus nesse processo. Fale para ele as necessidades que você tem percebido. Ajude o seu marido, e esse é o papel nosso. Os homens ouviram a mesma aula, puxando para aquilo que é a responsabilidade maior deles. A nossa é de ajudadora idônea. Fale para ele as necessidades da criança. Envolvam o seu marido em eventos que tiver na escolinha, ou na igreja, no clube que eles estiverem jogando, para que eles participem dos eventos que são importantes para os filhos, né? Encoraje, ter um tempo especial. Eu falei, acho que um pouco sobre um casal amigo, né? Que às 4 da tarde ele estava lá e ele ficava com as crianças. Era 1 hora, meia hora que ele ficava brincando com os filhos quando ele chegava do trabalho. E era olho no olho. Isso fez muita diferença. E ficar falando para o pai o que ele não está fazendo, o que ele... Nossa, você não faz isso, você não faz aquilo. Isso não ajuda. Então, tente fazer aquele trabalho informativo,
de um desafio positivo, que ele sinta você apoiando muito mais do que cobrando, para que isso daí seja aquela coisa. Ele me apoia na minha fase, eu o apoio na fase dele, e a gente vai criar uma criança mais saudável. E, de novo, eu quero falar, existem situações, o pai faleceu, eles estão separados, é uma mãe solteira, né? Quantos casos a gente tem disso? E nós vamos ver mais à frente também como que a gente pode suprir essa necessidade, porque mãe é mãe, mãe não é pai. E a criança precisa dessa figura. Como que a gente pode suprir essa necessidade quando a gente se encontra em situações adversas, como o falecimento de alguém, o divórcio de alguém, ou uma mãe que cria o seu filho sozinho, solteira, ou existe jeito, não é fadado de jeito nenhum ao fracasso, mas a gente precisa considerar isso como o ideal, e como nós amamos os nossos filhos, as nossas famílias, as crianças do projeto, os sobrinhos, as pessoas ao nosso redor. Esse tipo de informação precisa ser considerado, porque quando a gente tem isso, a gente tem a possibilidade de trazer algo muito mais saudável para a vida das crianças e, por consequência, para a nossa família, para a nossa casa. Eu acho que tem mais um. Ajude o seu marido a brilhar. Ele que é o maior responsável, né? Ajude a aumentar ali a intimidade dentro da sua casa, terem momentos gostosos, né? Cumprir esse nosso papel de representante. Nós temos que ser femininas, ensinar, fazer a nossa casa ser um lugar agradável. A gente precisa ajudar a desenvolver conexão e compaixão dentro da nossa casa e criar um espaço de adoração, criar um espaço agradável, onde fala, nossa, que gostoso, cheguei em casa. E isso faz parte desse nosso auxílio de sermos ajudadoras idôneas. É um papel cheio de desafios, ainda mais nos dias que nós temos hoje, e eu quero realmente desafiar você a considerar. Vocês vão ter acesso a esses PowerPoints, né? E leiam, estudem, releiam. Vocês têm o meu contato, pode falar, pode me chamar, ou qualquer coisa na semana que vem a gente volta a conversar. Eu espero que tenha sido um tempo com informações que te ajudem, né, nesse papel desafiador, difícil, mas que a gente tem uma chance de causar uma diferença tão grande para que as próximas gerações elas melhorem, que elas sejam mais saudáveis, sejam mais seguras e que a gente tenha experiências diferentes por conta de informações que nos ajudam nesse processo. Tá bom? Muito obrigado de novo pelo tempo de vocês. Eu sempre tenho a sensação que a gente tem que falar tudo correndo. Dava para ficar aqui muito tempo. Queria ouvir vocês. Vamos ver se a gente faz. Eu vou ver uma hora com um conteúdo menos denso para a gente conversar um pouco. E eu queria realmente ouvir vocês. E escrevam no grupo do WhatsApp ou qualquer coisa direto com as pessoas responsáveis. Se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, a gente vai construindo toda uma ideia para que realmente essas informações ganhem espaço para te ajudar na sua caminhada, tá bom? Então, ouvir vocês vai ser muito bom. De novo, eu sinto muito ser tão corrido e eu vou pedir para a Josi só terminar orando para a gente e Deus abençoe a semana de vocês. Amém. Paty, antes de eu orar, se você puder dizer o nome do livro de novo, que teve a pergunta aqui no bate-papo. Tá bom.
o autor? Então, o livro, eu preciso Cocaína. abrir que o livro chama Cocaína Digital, mas ele só tem em inglês, ele não foi traduzido ainda. Ah, tá bom. Você tem que Entendeu? traduzir ele ainda, né, para nós. Pois é, tá na lista. Mas depois eu mando no grupo o nome do autor, eu não tô achando ele aqui agora, Tá bom. mas eu mando depois, chama Cocaína Digital, tá bom? Vamos orar então. Deus, muito obrigada, Pai, por mais um momento que passamos aqui, Senhor. Obrigada porque a sua palavra foi pregada a nós, Senhor. Obrigada por essa verdade, Senhor, que vem ao encontro ao nosso coração. Que o Senhor ajude cada uma das minhas irmãs, Senhor, e a mim, Pai, a exercermos o papel que o Senhor estabeleceu para nós, Senhor. Nos perdoe, Pai, nos ajude a sermos mulheres melhores, Senhor. Nos ajude a sermos influência, Pai, onde estivermos, com filhos, com sobrinhos, com primos, com as crianças que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor nos ajude a continuarmos nesse projeto. Que o Senhor abençoe a vida do Fernandão, da Paty, da sua família, Pai, renovando-os, suprindo as suas necessidades, Senhor, abençoando-os com ricas bênçãos, da mesma forma que o Senhor tem abençoado a nós. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, boa semana para vocês. Deus abençoe. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço para vocês. Você também. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada, Josi, pela ajuda. Valeu, gente. Tamo juntos. Tchau, beijos.